Vou apresentar a solução que você precisa para organizar sua agência de marketing e otimizar a comunicação com seu cliente. Tudo em uma única plataforma. E esse é o 21 Live. O 21 Live te disponibiliza duas áreas, a área da agência e a área do cliente. Cada cliente tem a sua própria área totalmente personalizada. E eu já estou aqui com a área da agência aberta para a gente explorar um pouquinho das funcionalidades que você tem para organização interna. Então, eu já queria começar com o dashboard, que o dashboard te traz informações de performance do contrato do cliente e também da equipe. Aqui no dashboard você consegue acompanhar qual cliente te demanda mais, em quantidade de jobs e também em quantidade de horas de execução. Além disso, acompanhar todo o seu time em tempo real, para você saber quem está fazendo o quê, quantas tarefas essa pessoa tem para entregar, qual que é o prazo, além da performance desse colaborador, quem performa mais, qual contrato também te demanda mais em quantidade de horas de execução, para acabar realmente aquele achismo do cliente demanda mais ou demanda menos. Além disso, aqui é só um dashboard que te traz informações mais gerais, mas se você quiser, você pode gerar relatórios mais específicos. Aqui na parte de relatórios, a gente tem relatório do usuário e relatório de cliente. No relatório de colaborador, você consegue acompanhar a total de tarefas que ele rodou play no período, total de tarefas abertas, quantas alterações internas essa pessoa fez ou alterações externas, quantas horas de trabalho ele executou, quantas horas ele executou a mais do esperado. Então, você tem todo esse overview aqui mais completo do colaborador. Já no relatório de cliente, você consegue ter um overview do contrato desse cliente mesmo. Então, quantos jobs foram encerrados no período, quantas horas foram consumidas, quantos jobs foram criados nesse período, jobs em aberto, reuniões realizadas, e ele ainda te traz uma lista completa desses jobs, aqueles que foram concluídos, aqueles que ficaram em aberto. Esse relatório você consegue enviar diretamente da área do cliente, fazer um download em PDF ou até mesmo em Excel. Além disso, se você quiser no dia a dia fazer o acompanhamento desse contrato sem gerar um relatório, você consegue na aba de projetos. Aqui na aba de projeto, você já consegue acompanhar a estatística do contrato do cliente. O que ele contratou, o que já foi utilizado, isso você consegue acompanhar tanto em produtos mesmo contratados e executados, ou até mesmo em horas contratadas e executadas. Eu vou mostrar aqui esses dois exemplos rapidamente para vocês. Já estou aqui dentro das estatísticas de um projeto de um cliente que contratou 130 horas. Aqui a gente tem um acompanhamento desde quando que iniciou esse projeto até quando ele finaliza. Essa data final, você também é alertado de quando estiver chegando próximo dessa data final, para você saber quando você renova esse projeto com o cliente novamente. Você vai conseguir saber qual que é a equipe que está trabalhando aqui, além, das estatísticas específicas de contratação e execução. Então, o cliente contratou 130 horas por mês, a gente está no mês de novembro, eu já sei que foi utilizada 61 horas dessas 130, no total de 176 tarefas abertas. A gente tem também um overview geral, desde quando o contrato começou até quando ele vai finalizar. Quanto dessas horas a gente já consumiu? Aqui a gente tem um detalhamento mensal de quantas horas por mês, nos meses anteriores. A gente consegue saber também quais são os produtos mais alocados nesse projeto. Então, os produtos aqui são os entregáveis, quais são as peças que a gente mais utiliza, entre outras informações super interessantes. Já no contrato de escopo fechado, você consegue trabalhar por produto. Então, aqui a gente sabe que esse cliente contratou um guide, de identidade visual e também posts mensais. Ele contratou 9 posts mensais e um planejamento mensal. No detalhamento das estatísticas, a gente consegue saber, com base das tarefas abertas, quanto desses produtos a gente já utilizou. Então, aqui a gente utilizou somente um planejamento de conteúdo no mês de outubro e agora no mês de novembro, nenhum. Então, a gente tem esse acompanhamento. Como que isso funciona? Conforme você vai abrindo tarefa, vai debitando desse contrato. Então, se ele tem 9 posts por mês, se eu abro uma tarefa com 1, ele desconta, fica 8. Abre mais um, desconta, fica 7. E assim por diante, ele vai debitando desse contrato e você consegue acompanhar essas estatísticas por aqui também. Se você não trabalhar de nenhum dos dois jeitos, você ainda tem o formato livre, que não é nem produto nem horas, é livremente, você consegue ir abrindo tarefas para o cliente, mas ainda assim acompanhar quantas tarefas foram abertas, tempos executados e assim por diante. E todo esse acompanhamento você vai fazer através de tarefas que possuem um fluxo de trabalho totalmente automatizado. Então, mais uma funcionalidade aqui dentro. Você pode construir o seu fluxo de trabalho. O que é o fluxo de trabalho aqui? São as etapas. Então, aqui a gente tem um fluxo muito comum de criação, onde a primeira etapa é stand-by, depois vai para a redação, depois aprova essa redação, vai para a criação, revisa,
e assim manda para o cliente aprovar, entre outras etapas. Esse fluxo você vai construir exatamente com as etapas do seu processo de trabalho. E aqui você consegue automatizar, né, trazendo também o responsável por cada etapa. Você pode deixar todo mundo responsável, né, e aí colocar todos aqui, onde qualquer pessoa pode receber a tarefa nessa etapa, ou você pode determinar responsáveis por cargos, já determinando exatamente quem pega essa tarefa em cada uma dessas etapas. Além das automações aqui com ações. Então tem alerta por e-mail, upload obrigatório e o principal, aprovação com o cliente. Se você ativa aqui a aprovação do cliente, você consegue enviar todo o arquivo, texto que está dentro da tarefa diretamente para a área do cliente e ele aprova por lá, ou até mesmo enviar um link diretamente para o WhatsApp do cliente e o cliente aprova por lá. Tudo que ele aprova ou reprova volta para você diretamente da tarefa. Eu vou mostrar um exemplo aqui na prática daqui a pouco para que vocês vejam isso funcionando. Além disso, o seu cliente lá na área dele, ele consegue acompanhar as etapas de trabalho desse fluxo através dos status. Então você define qual é o status que o cliente vai estar vendo do outro lado ao longo da tarefa. Então a tarefa ela vai passar por essas etapas e automaticamente os status vão mudando lá na área do cliente, que eu também já vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Então esse fluxo, vocês não têm limitação, vocês podem criar quantos vocês acharem necessário e personalizar realmente direto com o processo de vocês. Por quê? Porque esse fluxo você vai conseguir acompanhar no dia a dia. Como que tá as tarefas desse fluxo? Aonde que tá essa tarefa de acordo com o fluxo que a gente criou? Na etapa aqui de tarefas, você consegue fazer esse acompanhamento. Você pode fazer acompanhamento em lista, você pode fazer em quadros ou até mesmo em agenda. O quadro aqui é o desenho do Kanban. Então a gente tem exatamente as etapas de trabalho e aonde que está cada um. Você consegue fazer esse acompanhamento. Já na agenda, você consegue acompanhar em formato de calendário, o mês, a semana, o dia. Você consegue também usar os filtros aqui na lateral e filtrar por cliente, por status, por usuário, por data, para realmente localizar a tarefa de um jeito mais específico e também um pouco mais prático. Como eu falei, aqui você consegue fazer esse acompanhamento específico da onde que essa tarefa está, qual etapa ela está, quem que é o responsável, ou até mesmo acompanhar pelo fluxo, pela linha do tempo, por onde que ela passou. Então aqui a gente tem todo o desenho do fluxo, eu sei qual etapa já fez, qual etapa faltou, qual etapa a gente pulou, a etapa que a gente está agora. Tudo isso, gente, a gente vai fazendo de acordo, né, com os responsáveis, atribuindo as pessoas, atribuindo datas, quando que a pessoa tem que começar, quando que ela tem que terminar. Aqui dentro da tarefa também, eu já trago algumas funcionalidades super interessantes para vocês saberem. A gente tem a opção de trabalhar por múltiplos usuários, onde eu consigo estar eu e mais outras pessoas junto comigo dentro dessa tarefa. Então eu consigo colocar eu e a Fernanda, por exemplo, para trabalhar aqui. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, a Fernanda está fazendo outra coisa. A gente tem aqui a possibilidade, né, de alocar até mesmo em produtos específicos. Por exemplo, esse Stories eu preciso que, além da Fernanda, a Marcela também trabalhe executando exatamente esse Stories. Quando a Marcela receber a notificação que ela tem uma tarefa nova, ela vai ver que ela tem essa tarefa, mas qual produto ela tem que executar? Ela pertence, então ela vai conseguir saber aqui exatamente. Então, dentro da tarefa, existem várias funcionalidades. Múltiplos usuários, a gente pode criar a redação dessa tarefa aqui. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês que você pode criar o texto já diretamente dentro do 21 Live. Eu criei aqui 2 legendas. Esse texto você pode fazer você ou até mesmo usar a integração com a inteligência artificial, que a gente também tem integração com a inteligência artificial aqui dentro. Então, vocês têm essas funcionalidades e muitas outras funcionalidades dentro da parte de texto também. Tem um histórico, onde você consegue também acompanhar aqui quem fez o quê, quem alterou, qual foi o tipo de alteração. Então, o texto estava assim antes, ele ficou assim depois. Você pode aprovar ou reprovar essa redação internamente, assim como a parte de arquivos. Então, os arquivos você vai colocar dentro da tarefa também, consegue fazer essa aprovação interna, pode mandar esses arquivos para o cliente aprovar também. E a gente tem a revisão por inteligência artificial. Você pode pedir para o nosso PandaBot revisar esse material e ver se tem algum erro gramatical dentro desse arquivo. Então, aqui, ó, o nosso PandaBot avaliou, aqui está tudo certo. Temos também a possibilidade de criar tarefas por recorrência, mensal, diária, semanal, entre várias outras funcionalidades. E o que eu quero trazer agora para a gente ir um pouco mais para o lado do cliente é enviar tudo que está aqui de texto, arquivos dentro dessa tarefa,
para o cliente aprovar. Então, você vai clicar em enviar para aprovação, você vai selecionar todos os arquivos, textos que você gostaria de enviar para o cliente. Aqui já está o solicitante, que é o nosso cliente, o WhatsApp dele vinculado. Você vai clicar em enviar e ele vai gerar o link de aprovação. Gerando esse link do WhatsApp, você consegue enviar uma mensagem automática para o seu cliente com o link de aprovação. Além disso, o link de aprovação fica salvo dentro da tarefa. Então, você consegue também entrar, acompanhar, tudo que o cliente aprovar lá volta para você. Por enquanto, a tarefa está aguardando aprovação. Esse é o link. O link é totalmente personalizado também. O seu cliente vai ter que só colocar o número de telefone e já aprovar os arquivos que você enviou para ele. Então, se for um carrossel, ele consegue visualizar o carrossel aqui e a legenda, aprovar ambos. E se for um post único também, arte, legenda, ele consegue aprovar. Você consegue mandar só texto, só arte, mandar vídeo, mandar PDF. O cliente vai dizer se isso está aprovado ou se isso está reprovado. Ele tem que escrever o motivo dessa reprovação. Sempre que o cliente aprova ou reprova lá, você recebe notificações dentro da sua área para você saber se o cliente aprovou, se o cliente reprovou. Além disso, a tarefa ela muda o status para avaliada e você consegue saber exatamente o que foi aprovado ou reprovado. Então, como vocês podem perceber, ó, esse post foi reprovado, tanto a legenda quanto a arte, e esse daqui foi aprovado, arte e legenda. Você consegue ser sinalizado, inclusive, com o comentário que o cliente deixou ali para você trocar aquela legenda, trocar aquele texto, mudar aquela arte, ou até mesmo o anexo que ele deixou, você consegue visualizar aqui, ó, trocar cor de fundo para verde. Foi o comentário que o cliente deixou. Com o comentário aqui, os arquivos que estão aprovados, reprovados, fica tudo muito mais simples para você voltar para a equipe e não perder esse tempo de buscar a informação. A informação ela vem até você. Então, como vocês podem perceber, eu optei por enviar o link de aprovação para o cliente direto pelo WhatsApp, mas ele poderia também ter entrado na área dele. Então, eu apresento agora a área do cliente, um portal totalmente personalizado para o seu cliente, onde você pode trocar a capa de fundo, a cor da fonte, a cor dos ícones, e o cliente entrar dentro dessa plataforma para fazer sim aprovações diretamente por aqui, mas também ter essa área como um centro de comunicação mesmo. Então ele pode acessar essas pastas que você pode disponibilizar arquivos, links, documentos realmente para esse cliente, acompanhar demandas, como eu falei, né, o cliente consegue acompanhar aquele fluxo de trabalho das tarefas e ele consegue sim acompanhar aqui os status que você disponibiliza para ele. Então, ele vai conseguir visualizar se isso está aguardando aprovação, se está em redação, está em criação. Ele consegue te mandar mensagem, fazer novas solicitações, entre outras informações super legais que tem aqui dentro da área do cliente. Para você personalizar essa área do cliente, é muito simples. Aqui, ó, dentro da sua área da agência, na parte de clientes, você vai cadastrar todos os seus clientes e durante esse cadastro, você já faz essa personalização de cor de fundo, logo, capa e deixa realmente com a cara do cliente. É uma entrega de valor muito grande da sua agência. Vocês vão estar entregando uma área totalmente personalizada para esse cliente, para ele acessar, acompanhar, aprovar. E se você não quiser que ele aprove por aqui, você ainda pode optar pelo link do WhatsApp, como eu já mostrei para vocês. E esse é um pouco do 21 Live. Tem muitas outras funcionalidades super interessantes que com certeza vai otimizar o seu fluxo de trabalho e também otimizar a sua comunicação com o cliente. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe que estaremos à disposição para falar com todos vocês. Até breve!